Atenção, esse conteúdo é destinado para o público adulto, pode conter descrições gráficas de crimes hediondos. Bom dia, pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Gary Heidnik. Como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. O vídeo de hoje envolve abuso sexual, abuso de poder e abuso de pessoas deficientes ou incapacitadas. É bem forte, então se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, eu já estou avisando para você tomar cuidado. Gary Heidnik nasceu em novembro de 1943. Os pais dele se divorciaram quando ele tinha 3 anos de idade. Ele e o irmão passaram um tempo morando só com a mãe e depois um tempo morando só com o pai. Gary dizia que seu pai era emocionalmente abusivo porque o Gary tinha um sintoma, na verdade isso é um sintoma claro de algum trauma na infância. Ele fazia xixi na cama com frequência. E o pai abusava emocionalmente dele, humilhava ele por causa disso. O pai nega essas acusações até hoje, mas às vezes os pais não percebem as coisas que eles fazem, né? Tipo, quando a criança faz xixi na cama e o pai, fala em voz alta pra toda a família ouvir que a criança faz xixi na cama. Isso é humilhação, isso é abuso emocional, pra quem não sabe. Então, conta como abuso e às vezes os pais simplesmente não percebem o trauma que isso pode gerar. Quando jovem, o Gary foi colocado em uma academia militar no Texas, onde ele ficou durante 2 anos. Nessa academia militar, eles testaram a inteligência dele e concluíram que ele era bem inteligente, muito inteligente. O seu QI era de 130. Muito bom. O sargento considerou ele um excelente soldado e ele foi treinado como médico ou enfermeiro. Eu não entendi bem, mas eu acho que é enfermeiro para campo de guerra, para servir como enfermeiro no exército. E ele foi enviado para a Alemanha, onde ele serviu para o exército americano na Alemanha, e eu acho que foi como trabalho de enfermeiro. Depois de um tempo, não se sabe bem o que aconteceu, mas lá na Alemanha ele começou a ficar muito mal. Ele tinha náuseas e dores de cabeça, ele faltava ao trabalho com frequência, dizia que estava tonto, que não conseguia andar direito, que estava muito mal. No começo ele achou que fosse labirintite, alguma coisa que só sabe, tava passando mal. Mas ele foi ao médico e foi diagnosticado com uma doença mental severa. Mas, nada em particular. O médico só falou que ele tinha uma doença mental. É muito estranho. Ele começou a tomar remédios antipsicóticos. Foi a palavra que eu encontrei. Eu não sei. Não disseram em lugar nenhum qual era a doença que ele tinha, qual era o remédio que ele tomava. Era só uma doença mental e remédios antipsicóticos. Ele foi dispensado do exército com uma aposentadoria por invalidez. Logo depois, ele trabalhou como enfermeiro por um tempo, antes de ser demitido por mau comportamento. Isso aconteceu por volta de 1962, e ele começou a se internar em diferentes clínicas psiquiátricas, mas ele logo saía. Eu não entendi bem se ele se admitia ele se inscrevia, ele entrava porque queria melhorar, e aí ele tinha o direito de sair por ele mesmo, por isso ele acabava saindo, ou se ele se internava nessas clínicas. Essa era a palavra que eu tava procurando antes. Ele se internava nessas clínicas, e aí os médicos diziam que ele não tinha nada de errado, que ele podia sair, e aí ele saía e ficava ruim de novo, e aí voltava. Eu não entendi qual das duas coisas aconteceu, mas ele entrou e saiu de clínicas nessa época. Ele teve algumas tentativas de suicídio, uns episódios de depressão severa, e em 1978 a mãe dele cometeu suicídio por envenenamento, o que pareceu ter afetado muito o emocional dele e a saúde mental dele. Mais tarde, o Gary se casou com uma mulher chamada Betty, que veio das Filipinas. Ele infelizmente abusou muito dela sexualmente, emocionalmente. Ele abusava muito dela e ele a atraía. Eventualmente, ela fugiu dele e ele voltou pro seu país de origem. Ela voltou para as Filipinas com uma filha dele ou grávida dele. Agora eu não lembro qual das duas coisas foi. E eu não anotei, mas eu acho que ela estava grávida. Em seguida, o Gary engravidou uma mulher chamada Anne Janet. A Anne Janet era uma mulher com dificuldades cognitivas. Ela tinha uma lentidão mental, ela tinha um problema, uma incapacidade mental, assim. Ela era um pouco mais lenta do que um adulto
e ele abusou dela constantemente e a engravidou. Depois de começar esse relacionamento com ela, o Gary percebeu como era fácil manipular deficientes mentais. E ele meio que começou a usar isso como um meio de conseguir o que ele queria. E agora que a história vai ficar pesada. Ele conheceu a irmã da Anne Janet. E a irmã tinha o mesmo nível de incapacidade mental que ela. E ele manteve as duas na casa dele. Depois de 10 dias, a polícia estava procurando por elas. Porque as duas eram deficientes mentais. Elas estavam em perigo se estivessem perdidas sozinhas na rua. A polícia estava procurando por elas e elas estavam presas no porão da casa do Gary. E ele havia torturado e estuprado as duas. Ele foi preso, claro, mas ele foi preso durante apenas 3 anos. Sim, eu digo que uma pessoa é presa, normalmente a história chega ao fim. Mas não, o Gary foi preso durante 3 anos só. E aí ele voltou a ser um homem livre. Os anos 70. Foi em 1971 que ele saiu da cadeia e se mudou para Filadélfia. Lá, ele resolveu começar uma igreja, porque, né? Ele começou uma igreja. Ele chamou de The United Church of the Ministers of God. Essa Ministério de Deus é uma igreja de verdade, tem até no Brasil, eu acho, mas ele não tinha nada a ver com essa igreja. Eu já tô dizendo agora, se você é do Ministério de Deus, não tenho nada contra você. Gary achou esse nome bom e colocou na própria igreja. Ele não tinha nenhum vínculo religioso de verdade com o Ministério de Deus. Ele só abriu uma igreja e botou esse nome. Ok? Ele manipulava e enganava as pessoas a ponto de conseguir $500 mil em doações para abrir a sua igreja e vários seguidores. Mesmo assim, ele não construiu uma capela, ele não fez uma construção bonita para abrigar essa igreja. Os cultos aconteciam na casa dele, na sala da casa dele. Quem precisa de igreja, né? Foi um vizinho que afirmou, depois de tudo que aconteceu, né? A polícia foi interrogar esse vizinho. E o vizinho afirmou que a maioria das pessoas que apareciam lá eram, sim, mentalmente instáveis ou incapacitadas de alguma maneira. E o Gary estava, aparentemente, tirando vantagem dessa incapacidade. Em dezembro de 1986, o Gary estava procurando por uma prostituta quando ele encontrou uma mulher chamada Josefina Rivera. Ela era viciada em drogas, tinha 25 anos e estava desesperada por dinheiro. Eu não quero que vocês pensem nela como culpada de nada disso. Ela é uma vítima e nós vamos tratá-la como uma vítima, ok? Porque tem um monte de gente, até o fim da história vocês vão perceber, tem mais motivos. Muita gente arranja motivos pra dizer que ela estava do lado dele desde o início, que ela queria isso desde o início. Não, gente, ela é uma vítima e ela foi sequestrada por ele. Ele apareceu, deu dinheiro pra ela e acabou trancando ela no porão da casa dele. Ela não teve escolha nenhuma nisso. No porão, ele tinha buracos bem fundos que ele planejava usar pra, prender as suas vítimas de sequestro. Mas, na maioria do tempo, ele deixava ela presa por correntes no chão do porão mesmo, mas não nos buracos. Como ela ainda estava muito tentando fugir, né, gritando por socorro, ele a prendeu dentro de um desses buracos, onde ela ficou durante 3 dias. 3 dias depois, ele apareceu com uma segunda vítima, uma moça chamada Sandra. A Josefina disse depois em entrevistas que a Sandra era visivelmente deficiente de alguma maneira. Dava pra ver que ela não entendia o que estava acontecendo, era como se fosse uma criança grande, assim. Ela não tinha, mentalmente, assim, ela não tinha quase nenhuma compreensão do que estava acontecendo. E as duas ficaram acorrentadas no porão, então, juntas. No dia 1º de janeiro de 1987, ele levou uma terceira moça até o porão, e o nome dela era Deborah. E ela também foi simplesmente colocada lá, ela não tinha também muita noção. Só que a Deborah, ela tinha um outro tipo de personalidade, assim. Ela também tinha ali a sua lentidão mental, mas ela era bem
ela enfrentava muito o Gary. Ela era corajosa, ela percebia que tinha algo errado, que as meninas ao redor dela estavam tristes, então ela reagia ao Gary como um homem mau, e ela brigava com ele, e ela discutia com ele, e é muito interessante que foi esse enfrentar dela, de dizer pra ele, não, o que você tá fazendo é errado, você não pode deixar a gente aqui, fez o Gary começar a tratar as meninas de um jeito melhor. E fez a Josefina perceber como era fácil também manipular o Gary. Era só saber como controlá-lo, saber como falar com ele, e faria ele tratar as meninas de maneira diferente. Então, primeiramente, essa discussão da Deborah fez ele dar um banheiro para as moças. Elas não tinham banheiro até agora. Elas podiam tomar banho de vez em quando, que elas não tinham tomado banho desde o primeiro momento que chegaram ali. E eu acho também que ele deu artigos de higiene para elas, que ele não tinha dado até agora. Tipo, absorventes, realmente artigos de higiene pessoal. Ele trouxe alguns para elas, graças a esse confronto da Deborah. E nesse meio tempo, pessoal, a igreja ainda tava rolando no andar de cima, tá? Toda semana os fiéis vinham e rezavam lá em cima e em momento nenhum ninguém ouvia nada. Mas, né, também pode ser porque eles eram todos mentalmente incapacitados, então talvez eles não levassem a sério o que eles estavam ouvindo. Quando o Gary notou que elas podiam ouvir quando tinha alguém no andar de cima ou quando a porta da frente abria e fechava, ele fez uma coisa horrível e é bem violento, é bem nojento. Então, se você quer pular, eu já vou colocar aqui pra você pular pra essa parte, mas ele perfurou os tímpanos delas com uma furadeira. Foi isso que ele fez. Pra que elas não ouvissem quando ele chegasse em casa ou quando ele saísse de casa. Esse tempo todo, estupros, tortura constante. No dia 18 de janeiro, ele trouxe outra vítima, a Jaqueline. E o Gary dizia para as meninas que queria engravidar todas elas, porque ele queria criar uma fábrica de bebês. Então, foi isso que aconteceu. Eu não sei se alguma delas engravidou. Eu não vi em momento nenhum história de um bebê ou de uma criança. Eu não sei se talvez as condições ali, né, a falta de nutrição, elas passaram fome durante muito tempo, elas não tinham higiene. Talvez alguma delas tenha ficado grávida, mas abortou a criança. Eu não sei. Mas eu não ouvi ninguém falar de bebês, a não ser essa parte que o Gary disse que queria ter bebês com elas. Um dia, por algum motivo, a Sandra fez alguma coisa errada. Ela foi pendurada pelos pulsos no teto do porão. E ela ficou lá durante aproximadamente uma semana. Quando o Gary finalmente foi tirar ela de lá para dar comida e água para ela, ele parece ter esquecido o fato de que um ser humano não aguenta ficar tanto tempo sem comida e água. E ela estava morta. Foi quando ele resolveu desmembrar o corpo dela. Então ele convenceu as outras meninas de que se ele fosse pego pelo assassinato da Sandra, todas elas também seriam presas pelo assassinato da Sandra. Então todas elas se juntaram e ajudaram ele a desmembrar o corpo. E aí ele cozinhou o corpo. Ele deu parte da carne do corpo pro seu cachorro. E ele, infelizmente, deu um pouco também pras meninas comerem. Elas passavam fome direto, então elas nem ligaram do que era a carne. Eu acho que talvez elas nem tenham perguntado do que era a carne, mas era a carne da Sandra. E ele deu pra elas. O resto, ele foi jogando fora aos poucos. Os vizinhos disseram que sentiram um cheiro ruim vindo da casa e chamaram a polícia. Mas a polícia foi até a casa do Gary, não viu nada de estranho. Eu não sei se a polícia entrou na casa dele, mas eu acho que não, porque eles simplesmente deixaram pra lá. Ok. Um tempo depois, tentou eletrocutar a Deborah. A Deborah, como castigo. Ele já fazia isso com frequência, ele dava choques nas moças, mas nesse momento foi demais e ele acabou matando ela. Dessa vez ele simplesmente levou o corpo para algum lugar e se livrou do corpo sozinho. No caminho de volta da desova desse corpo, ele encontrou mais uma vítima, a Agnes. E depois de todo esse tempo, uma vítima nova chegando, 2 moças mortas, a Josefina começou a perceber que ela tinha que agir.
Então ela começou a... Ela juntou tudo que ela já tinha conhecido do Gary, né? Do comportamento dele, de como ele agia quando era confrontado e esse tipo de coisa. E ela usou pra sua vantagem, né? O que ela fez? Ela começou a tratar ele com carinho. É estranho dizer isso, mas ela literalmente ela venceu ele pela gentileza. Ela começou a tratar ele com carinho. Ela começou a mostrar pra ele, ou fingir, né? Que entendia ele. Fingir que o que ele fazia era certo, que ele merecia essas mulheres e que ela compreendia ele e se oferecer para cozinhar uma comida caseira para ele e ver filmes com ele, e ele começou a deixar ela fazer isso. Ele começou a permitir que ela fosse como uma mãe para as outras meninas, cuidar dessas meninas por ele. Ela passava muito tempo com ele e ela foi tentando conseguir essa confiança. Um dia eles estavam conversando e ela disse pro Gary que ela queria ser a esposa dele. Ela queria ser a primeira das esposas dele, porque ela já tinha percebido que ele queria ter várias mulheres. Então ela falou que queria ser a esposa dele e que ela tinha certeza que estava grávida dele e que ela ia ficar com ele pra sempre. E que ela pediu assim, tipo, por favor, deixa eu conversar com os meus pais e dizer pros meus pais que eu nunca mais vou voltar. Porque eles devem estar procurando por mim e um dia a polícia vai bater na sua porta me procurando. E eu não sei o que vai acontecer. E eu não quero ser tirada daqui. E esse tipo de coisa. Então, ele concordou. O Gary concordou em levar ela até a casa dos pais. Pra ela se despedir. Pra ela dizer que tá tudo bem. E voltar depois. Tipo, ele acreditou nela. E foi isso que eles fizeram. Eles entraram num carro. Eles foram até a rua onde ela disse que os pais dela moravam, mas provavelmente não moravam. Mas ela sabia que lá tinha um telefone público. Pra quem não sabe, é um orelhão. É um orelhão, telefone público. Ela foi até... Tipo, eles pararam na rua, né? E ela falou que era na esquina. Ela não queria que os pais dela vissem o Gary, né? Pro caso deles chamarem a polícia. Então, ele parou na esquina, ela foi até o outro lado. Ela virou a esquina calmamente, foi caminhando. Ela não demonstrou medo, não demonstrou que estava com pressa. Ela chegou no telefone público, ligou para a polícia e disse: eu estou com um homem que me sequestrou. Eu acho que vocês deviam prendê-lo agora, dentro do carro. Não deixem que ele volte para casa, porque se ele voltar para casa, ele vai matar todas as outras meninas. Eu não sou a única. Ele já matou 2 de nós. Ele pode matar o resto. E eu estou na rua tal, no telefone público tal, e eu estou esperando por vocês. Vocês têm poucos minutos, porque daqui a 5 minutos eu tenho que voltar pro carro. E aí, foi isso. E a polícia veio, prendeu o Gary. Incrível. Foi no dia 24 de março de 1987. O Gary foi preso. Todas as mulheres foram resgatadas, mas nenhuma delas realmente conseguiu se recuperar completamente. Todas elas tinham deficiências mentais, o que já é ruim. Todas elas tinham um trauma muito forte ali. E todas elas conviveram com esse trauma. Que eu tenho encontrado, nenhuma delas conseguiu apoio psiquiátrico, psicológico. Nenhuma delas conseguiu terapia pelo que elas passaram. Simplesmente foram liberadas. Foi isso. Agora você é livre. Vai ser feliz. O Gary, ele foi sentenciado à pena de morte. Nossa, como meu nariz tá vermelho. Ele foi sentenciado à pena de morte e ele foi executado por injeção letal em julho de 1999. Foi isso, pessoal. Essa é a história. Pesada, né? Pesada essa história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana e seria muito bom se você se inscrevesse no meu canal. Muito obrigada se você se inscreveu, então. Muito obrigada se você deixou seu like, seu comentário. É isso, eu vejo vocês amanhã. Não, eu vejo vocês semana que vem, né? Esse vídeo vai ser sexta-feira. Eu vejo vocês semana que vem pro próximo vídeo. Tchau!